Mas se for olhar para trás, olhe só pra lembrar do que Deus já fez por você. Lembra quando Deus te encontrou e de quantas portas Ele já abriu, os vários livramentos que você já passou, são tantas orações que Deus ouviu, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer a memória de tudo que o Senhor já fez. E a minha fé se renova de que eu viverei milagres mais uma vez.